Rapazes, uma nova era de super esporte está entre nós. Vimos a classe 600 perder lentamente a popularidade. Os motores de 4 cilindros em linha não atendem mais às normas de emissões como antes. Agora, observando as novas ofertas da Yamaha, por exemplo, temos uma categoria super esportiva de 2 níveis. Você tem a categoria de esportes não tão super com o paralelo de maior cilindrada, com o R7 projetado para atingir a extremidade inferior do mercado. É um pouco mais barato. E agora, é claro, temos o R9, que realmente é destinado a ser o precursor e substituto do R6. E não digo isso apenas para gerar hype ou chatear vocês nos comentários. Digo isso porque serão usados em corridas no World Supersport, que antes tinha o R6. Então, em teoria, é uma substituição. Então vamos analisar essa nova geração de Supersport, o que isso significa para os pilotos atualmente, e se eu acho que é melhor do que a antiga categoria de 600. Ok, então vamos falar um pouco sobre a R9. Este foi um modelo muito aguardado, um que todos nós meio que sabíamos que estava a caminho. A Yamaha vinha fazendo cross-platforming de suas motos MT com suas motos R. Historicamente, as motos MT tinham mais relação com as motos R do que o inverso. Se você olhar para a MT-10, ela foi baseada em uma Superbike R1, enquanto a R7 e R9 são, na verdade, baseadas primeiramente em suas contrapartes MT. Como as motos MT são cross-platform com as motos R, todos sabíamos que havia uma grande lacuna na linha da Yamaha, que seria preenchida por uma R9. Tudo começou com a venerável R6, sendo gradualmente retirada do desenvolvimento, devido ao aperto nos controles de emissões e ao menor interesse do público em comprar essas motocicletas para uso nas ruas, tornando-a uma variante apenas para a pista, segundo a Yamaha. A R7 surgiu não como uma substituta da R6, mas como um ponto de entrada e um avanço em relação à R3. E a R7 foi a primeira motocicleta na linha da Yamaha a utilizar esse novo processo de pensamento de pegar uma moto naked e transformá-la em uma moto esportiva. Para ser sincero, eu estava muito cético quando essa moto foi lançada, mas mudei de ideia. Eles modificaram a geometria, suspensão e, principalmente, o cilindro mestre do freio, criando uma motocicleta esportiva para pilotar na estrada e na pista. No entanto, com a R7 proporcionando um pouco mais de proeza esportiva do que a MT-07, ainda estava muito longe do que era uma R6, e muitos entusiastas apontaram e sentiram isso. Então, quando a R9 estreou, acho que todos nós esperávamos que teríamos uma substituição super esportiva de 3 cilindros, cuspidora de fogo, que tivesse mais força, mais torque, e pudesse ser uma verdadeira réplica de corrida, e nós meio que conseguimos isso. Apesar da plataforma cruzada do CP3 e da plataforma MT-09, a R9, na verdade, apresenta muitos desenvolvimentos totalmente novos. E, na verdade, é meio que um novo conceito. Não é realmente construída do zero, como uma máquina de corrida dedicada e homologada, que, verdade seja dita, é exagerada para as ruas. Eu sei que vocês não gostam quando eu falo, mas é um pouco verdade. Não quero levar uma moto a 17.000 rotações por minuto quando estou indo trabalhar. A R9 meio que divide a diferença em termos de ser uma moto de estrada e de pista. Ela não foi realmente projetada como uma substituição direta para a R6, mas sim como uma linha muito esportiva. Se você olhar para a R3, eu diria que essa moto é 10% pista e 90% estrada. A R7 aumenta isso para talvez 25% de pista e 75% de estrada. Eu acho que a R9 é meio a meio, talvez errando para o lado de como uma pista de 75% e 25% de estrada, dado que o pacote de ergonomia parece um pouco mais agressivo, mas no geral é um motor agradável e com torque para usar na rua, e então, claro, a Yamaha R1 é 90% pista e 10% estrada, porque essa é uma superbike homologada, projetada para ir o mais rápido possível. Então eu realmente acho que essa é a jogada da Yamaha, é criar uma escala deslizante de acessibilidade em termos de desempenho em dias de pista versus desempenho na rua. A R9 é alimentada pelo mesmo motor de 3 cilindros de 890 cc da MT-09 com uma afinação ligeiramente diferente e algumas engrenagens internas distintas para girar um pouco mais e ter pernas mais longas como uma verdadeira moto esportiva. Acredito que a MT-09 alcança, no máximo, cerca de 140 milhas por hora. Tenho quase certeza que a R9 definitivamente chegará a pelo menos 160, se eu tivesse que adivinhar. Embora os números oficiais de potência não tenham sido divulgados, espera-se que essa motocicleta produza 117 cavalos de potência e 21 metros, libra de torque,
assim como a 1209. Agora, a R9 possui o mais novo quadro de alumínio fundido por gravidade de dupla viga da Yamaha, que parece ser bastante diferente do 1209. Embora, se você olhar de perto a parte inferior do quadro, pareça surpreendentemente semelhante porque está compartilhando o mesmo motor, e os motores e quadros têm que se encaixar até certo ponto. Você vê muitos fabricantes cruzando plataformas de motores e quadros como o CP2 e o MT-07 vai no Tenere, vai no R7. Os fabricantes usam diferentes suportes ao redor do quadro, mas o motor ainda precisa se encaixar, mantendo a mesma arquitetura. Apesar dos rumores online afirmarem que o R9 possui um quadro completamente novo, acredito que a sensação será bem parecida com a do MT-09. Apesar da frente diferente do MT-09, o R9 possui distribuição de peso 50-50 e pinças, estilo Brembo. Então, muitos desses pontos de toque finais devem ser um pouco melhores que o MT-09. Agora, ergonomicamente, o R9 não é tão diferente do R7, pois está tentando equilibrar a diferença entre rua e pista. Comparando os triângulos do piloto de um R1 e um R9, nota-se que o R9 é mais relaxado, reforçando minha tese de que essa moto se posiciona em um espectro de desempenho entre rua e pista na linha R da Yamaha. O R9 se diferencia da antiga geração de Super Sports por seu amplo conjunto de eletrônicos e auxílios ao piloto. O R9 tem controle de tração sensível à inclinação, trocador rápido para cima e para baixo, modos de potência selecionáveis e unidade de medição inercial de 6 eixos, sendo tecnologicamente mais avançado que o R6. Essa moto tinha um controle de tração muito rudimentar, e na verdade, em sua última geração, apresentava um painel de um Yamaha, um de 2009. Uma atualização de peças ocorreu em 2017, quando lançaram o último R6. Nós percorremos um longo caminho desde então. O R9 também possui controle de cruzeiro e uma tela transistor de filme fino de 5 polegadas. É bem legal. E tudo isso custa $12.499, o que o torna incrivelmente focado no valor. Funcionalmente, custa o mesmo que o R6 em seus últimos anos, mas oferece mais torque, eletrônicos e uma plataforma mais recente. Isso é bastante impressionante. E é mais barato que uma Gixxer 751 Street Triple RS, o que merece reconhecimento. Mas vamos falar sobre corridas e por que isso realmente é a nova geração de super esportivos. Se você não tem acompanhado as corridas na categoria Super Sport, pode não perceber que as 600 já não são mais as mais competitivas. Com as modernas regulamentações de emissões e o interesse decrescente nas 600, a nova categoria Super Sport tem uma mistura insana de motocicletas, competindo atualmente tanto no nível mundial quanto nos campeonatos domésticos. No passado, as regras eram mais claras e diretas. Havia 600 com Kawasaki's trapaceiras limitadas pelo acelerador, mas para a maioria das motos, eram muitas 600. Na categoria de 1000, era apenas um monte de 1000cc Line 4, ou V4. Se a Ducati ainda estivesse usando suas Twins até 2017, poderiam aumentar um pouco o tamanho para se manterem competitivas. As regras foram um pouco modificadas quando a Daytona 675 foi anunciada, e a 1005 Agusta F3 675 eram de 3 cilindros, então a cilindrada pode ser um pouco aumentada. Apesar da tristeza no meu coração, eles nunca foram tão competitivos, mas eram incríveis de pilotar. As regras anteriores limitavam as motocicletas de 4 cilindros a 600cc, as de 3 cilindros a 800cc e as de 2 cilindros a 955cc, que era a configuração da Panigale 102. Mas agora, com as novas regras da geração, há muitas outras motos permitidas para competir, incluindo esta nova Yamaha de 890cc, autorizada a competir na categoria. A categoria World Super Sport será provavelmente a mais dinâmica e interessante de todas as corridas no mundo. Você vai ter 3 cilindros, gêmeos, 4 cilindros, R6S da velha escola, ZX6S1000 e 5 Agustas, Triumphs. Ou seja, há várias motos na grade, mas só algumas acabam sendo muito competitivas. Vamos falar um pouco sobre essas. Caramba! Até a Gixxer 750 foi autorizada a competir com um sistema de bloqueio de aceleração. Você viu o Ty Scott saindo muito bem com esse pacote no campeonato Moto American Super Sport. E então realmente é apenas uma grande miscelânea. E caramba, Shank, até mesmo o fabricante chinês de motocicletas QJ vai ser pioneiro com um motor de 4 cilindros de 800cc na grade. São tempos loucos em que vivemos. Mas se você tem prestado atenção no World Super Sport, saberia que a R6 ainda é uma das motocicletas mais competitivas na grade. Stefano Manzi faz coisas incríveis com essa motocicleta.
Ainda assim, as V2S costumam liderar o pelotão. Elas simplesmente têm mais torque. As Ducatis estão dominando de forma impressionante no momento. O que podemos dizer? Mas uma motocicleta não faz uma categoria inteira nova, mas a Yamaha está meio que liderando o caminho. A KTM RCR 990 pode ser a primeira de duas novas motocicletas Super Sport de próxima geração. Você pode não saber, mas a KTM compete na MotoGP, criando motos protótipo aerodinamicamente vantajosas com dispositivos de altura de passeio loucos para competir nos mais altos níveis de corrida de duas rodas, apesar de não venderem uma moto esportiva de rua há muito tempo. A KTM interrompeu as vendas de sua incrível RC8R em 2015. A KTM não produzia uma moto esportiva totalmente carenada há 10 anos, desconsiderando a RC390. Falamos de motos grandes aqui. A RCR 990 é muito diferente da RC8R anterior. A RC8R era uma superbike V-Twin, semelhante a Eric Buell Racing da Buell, ou as antigas Ducati Panigales, que vinham com os enormes motores de 2 cilindros. Mas esta tinha um V-Twin de 1175 cc, que produzia 173 cavalos de potência e 90 pés-libra de torque. Tive a oportunidade de pilotar uma RC8R em Road Atlanta. A KTM pode construir motos esportivas fenomenais quando se dedica a isso. Curiosamente, a KTM não construiu motos esportivas nos últimos 10 anos, por considerarem irresponsável, apesar de venderem a Super Duke com quase 180 cavalos de potência. Ao contrário das supermotos modernas, a RC8R praticamente não tinha auxílios ao piloto, controle de tração ou ABS, tornando-a uma verdadeira fera para pilotar. Era um monstro analógico de uma motocicleta. A KTM também vendeu a altamente limitada RC8C, um conceito totalmente diferente. Tive a oportunidade de levar essa motocicleta para a pista e, infamemente, é a minha moto de pista favorita de todos os tempos. É uma autêntica moto de corrida. Incrível, mas custa cerca de $40 mil e fabricam por volta de 100 unidades a cada 3 anos. A RCR 990 foi criada para se encaixar na nova e empolgante paisagem de motocicletas não tão super esportivas, mas realmente, na minha opinião, a nova geração de verdadeiras motos super esportivas. É bastante difícil conseguir uma. A KTM está posicionando essa moto como um coringa no mundo super esportivo em 2025, para coletar dados e provar que estão prontos para correr, mesmo que não possam marcar pontos, por não se encaixar nas regras atuais. Mas, novamente, para lembrá-lo de como isso é insano, temos um paralelo de 990 cc lutando contra um inline four de 600 cc, e ainda assim esse inline four de 600 cc ainda é extremamente competitivo contra o 990? Eu não sei, é um tempo louco. E claro, falando de tudo isso, a Ducati anunciou que fez uma edição final da Panigale Sim 2, insinuando que ela seria fortemente alterada ou revisada, ou talvez até mesmo eliminada por completo. Eu pessoalmente acredito, baseado apenas na herança e história, que há muito pouca evidência para sugerir que a Ducati não vai fazer uma moto esportiva de 2 cilindros. Isso parece impossível. É sobre isso que a marca foi construída. Se eles apenas fizerem uma Panigale 4 e tudo mais for apenas motos não tão super esportivas de 2 cilindros, isso é realmente Ducati? Entendo a confusão do consumidor ao ver uma Panigale 5, com quase 160 cavalos que soa como uma superbike, ao lado de uma Panigale 5, 4S de 220 cavalos. Realmente começamos a sangrar a margem de desempenho aqui. Eu, pessoalmente, sou um grande fã do motor Super Quadro na Panigale V2. É realmente uma joia e é muito divertido de pilotar. Tem a verdadeira classe Ducati e é como uma verdadeira moto esportiva de raiz. Então seria interessante ver se eles vão atualizar esse modelo, ou se vão lançar uma versão diferente da sua máquina VTU para competir na nova categoria Super Sport. Mas por enquanto a R9 realmente se beneficia do desempenho na estrada que vai ter, da proposta focada no valor e potencialmente também do pedigree vencedor de corridas. Será interessante ver se essa moto será competitiva no próximo ano. E se for, isso será uma ótima propaganda para a motocicleta. Vemos uma nova geração de Squids ansiando por uma R9, em vez da R6 como antes. Mas o curioso é que muitos desses Squids de rua que desejam R6 não o fazem realmente devido aos resultados das corridas. Eles fazem isso porque o amigo deles tinha uma R6, provavelmente por causa de Valentino Rossi, e porque ela atinge 16 mil rotações por minuto. Isso é um grande negócio. A R9 só atinge cerca de 10,5.
E embora produza um torque acessível, isso a torna uma motocicleta bastante diferente das rotações loucas de uma R6. Hoje em dia, é quase impossível encontrar uma motocicleta de rua com a mesma rotação de uma Kawasaki ZX4RR. Porém, no novo mundo das super esportivas da nova geração, onde tudo é permitido, temos uma grande variedade de opções de motocicletas. Temos 3 cilindros, V-Twins, gêmeos paralelos, 4 em linha. 4 cilindros chineses, de 800 cc, realmente o que precisamos para manter as pessoas animadas. Embora os rapazes rápidos nos comentários lamentem a morte da R6 e da ZX6 e digam que vão pilotar até morrer, mesmo que tenham começado a pilotar ano passado aos 23 anos. Acredito que essa é uma jogada incrível para o esporte, e continuaremos superando os limites. Eu adoro ver variedade no motociclismo. É um dos meus motivos favoritos para pilotar motos. O fato de termos tantas motos diferentes para escolher faz uma grande diferença. O mercado de entusiastas de carros ficou muito chato na última década. Resumindo, basta comprar um Miata e pronto. Comparado ao motociclismo, temos mais opções e diferentes configurações de motor para escolher. Eles possuem som incrível e são super divertidos de pilotar. Se você está irritado nos comentários sobre as 600 não serem mais como antes, precisa se atualizar e se animar com esta nova geração de super esportivas, pois eu estou feliz que ela exista. Embora essas motos não acelerem até 17.000 rotações por minuto, isso não significa que sejam ruins. E honestamente, prefiro uma R9 a uma R6. Parece mais divertido de pilotar. O que vocês acham dessa nova geração de super esportivas? Vocês acham que estamos à beira de uma nova explosão de motos legais, que na categoria esportiva totalmente justa, que as pessoas podem aproveitar na pista e na estrada em igual medida? Ou você é um daqueles mencionados 600 lulas que simplesmente odeia tudo que sai que não é a sua R6? Comente abaixo. Obrigado por assistir o vídeo de hoje. Agradeço muito. Até a próxima. Até mais. Eu amo estar aqui, dentro do fluido embrionário quente de Valentino Rossi. Eu e ele compartilhando comidas juntos. Talvez ele coma pizza ou massa aqui nas colinas de Tavulha. Sabe onde mais é agradável e aconchegante? No próximo episódio de Yummy Noob. Você pode clicar bem aqui. Eu adoraria que você assistisse, mas vou ficar por aqui curtindo. Talvez a gente vá pra pista mais tarde, mas vejo vocês depois.